Muito boa tarde. Curso Encontros Essenciais com o Cristo. Veja só que coordenador de curso nós temos. Mas não é pretensão dizer que o nosso curso é coordenado por Jesus se os Espíritos nos informaram que o Mestre, que Jesus Cristo, é o próprio governador da Terra. Mais que isso, é o governador galáctico. Se ele governa a galáxia, o planeta, através dos seus prepostos, que muito diferente das instituições humanas, refletem exatamente o que propõe, o que estabelece o coordenador. Sim, estamos com Jesus, estamos sob a coordenação de Jesus, e é assim que compreendemos quando ele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele está aqui conosco, ele coordena os trabalhos, ele coordena a terra, ele coordena o amor. Como emissário do amor, Deus, ele também é o amor para nós. Muito bom, um prazer ter vocês aqui. Hoje vamos falar, para expressar os três princípios básicos desse nosso encontro, os três princípios básicos da própria evolução da criatura humana: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Vamos falar sobre o marketing, essa cultura do marketing, essa cultura do exterior, da ostentação. São palavras que definem praticamente os tempos em que nós estamos vivendo. Tal é a importância de pensarmos sobre isso, pensar sobre marketing, sobre ostentação, sobre a aparência, sobre a sedução em que vivemos uns sobre os outros. É falar sobre o conhecimento do momento que vivemos, falar sobre nós mesmos e buscar as alternativas para isso. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Vamos lá? Vamos ver o que Jesus falou, já que nós estamos na nossa série aqui de Encontros Essenciais com Jesus, estamos nos debruçando sobre o Sermão do Monte. Vamos ver o que Jesus falou sobre o marketing, a ostentação, a aparência. Na verdade, Jesus falou muito a respeito disso. Hoje vamos fazer um recorte que sintetiza muito do que ele falou em outros momentos. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, Jesus aqui nos fala sobre nós, sobre o nosso momento, através de dois verbos: dizer e fazer. Então vamos voltar frisando a prática, o destaque dos dois verbos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dizer e fazer. Temos tido uma concordância entre essas duas dimensões? Só nesse nosso tempo, ao tempo de Jesus, o mestre alertava contra os fariseus, acusando os escribas e fariseus de hipócritas, que são branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão.
nos alertava dizendo para fazermos o que eles dizem, mas não fazermos o que eles fazem. Porque eles colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em cumprir. Veja o alcance e a força da hipocrisia aos tempos de Jesus. Se hoje chamamos a hipocrisia de marketing, chamamos a hipocrisia de ostentação, é só uma questão de palavras. Qual é o mais importante, o dizer ou fazer? Precisamos pensar isso em todos os campos da vida. É claro que a passagem aqui estimula a gente a pensar sobre a religião. Porque quando Jesus fala do Senhor, Senhor, fala do louvor. Essa prática religiosa sobre a qual se estrutura grande parte das religiões atuais. Como se louvar fosse a coisa mais importante da religião. Louvor, um louvor de ostentação, um louvor de senho franzido, de pessoas compenetradas, sofridas, tensas, de joelhos, braços ao céu, gestos dramáticos. O louvor. Será o louvor realmente? Será que o louvor pode ser realmente o centro da atitude do cristão? Segundo Jesus, não. Segundo Jesus, não. Porque ele diz que nem todo aquele que louva, ou seja, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai de Jesus, do nosso Pai, do Pai de todos, Deus. Vejam, meus amigos, realmente essa atitude, essa diferença entre o fazer e o falar, que os homens têm feito pesar sobre o falar, como se o falar fosse mais importante do que fazer, já é característica muito antiga no campo da religião. Certamente não apenas no campo da religião, como podemos ver até hoje, na política, por exemplo, especialmente na política eleitoral, no marketing eleitoral, prepondera o falar sobre o fazer. As prioridades, o programa de governo, as opiniões dos candidatos são montadas, todos nós sabemos, em cima de pesquisas de opinião, de forma que os candidatos procuram falar exatamente o que as pessoas querem ouvir. É a hipocrisia, é o marketing, é a ostentação e a sistematização da mentira. Mas é fácil nos revoltarmos contra os maus religiosos e os maus políticos, mas é trágico que olhemos para o espelho e ataquemos o espelho. O outro é o espelho. O que acontece à nossa volta vem até nós pela lei de atração e sintonia, porque nós estamos sintonizados, porque o espelho é feito para nós refletirmos, para nós nos melhorarmos. Então duvidemos na exclusividade da cultura do marketing, da ostentação, da mentira, da manipulação, apenas no campo religioso e no campo político. Será que os influencers,
essa posição, essa função social tão cultuada nesses nossos tempos? Será que os influencers não fazem exatamente isso? Dirigem-se pelo que as pessoas querem ouvir? Com foco total, com obsessão total na multiplicação dos seguidores, das curtidas, dos compartilhamentos? Na rede social, nós não procuramos ser, mostrar, ostentar o que as pessoas querem ver e ouvir? Isso não é base de muitas relações afetivas? A cantada não é uma estratégia de marketing? A venda por excelência não é uma estratégia de marketing? O que é venda na nossa vida? O que é sedução na nossa vida? É tão disseminada a prática marqueteira de vendas, de sedução, que a pergunta quase que se obriga a ser feita ao contrário. O que não é venda na nossa sociedade? Pode-se dizer que todas as atitudes, todas as ações das instituições e todas as ações das pessoas buscam a autoafirmação, buscam passar para os outros como nós somos bons. Pode-se dizer que todas as atitudes humanas e institucionais, ou seja, tudo o que se faz, tem alguma coisa de marketing. Na sociologia se fala que o primeiro objetivo de qualquer instituição é ela mesma. Talvez isso caiba perfeitamente na psicologia também. O primeiro objetivo, ou um objetivo de todas as ações humanas, é o autofortalecimento, a autovalorização, a valorização social. Em tudo que fazemos, buscamos a valorização social. Você duvida disso? Queremos nos validar através de tudo que fazemos. Queremos nos justificar. Queremos receber elogios, poderes, valorizações a cada gesto. A pergunta é: isso tem feito bem para os nossos casamentos, para a nossa política, para a nossa religião? Isso tem feito bem para a nossa economia, nós gastarmos e buscarmos em todas as compras nos autoafirmar, como a publicidade plantou nas nossas mentes? Se o filósofo disse antigamente, penso, logo existo, René Descartes, podemos dizer modernamente, compro, logo existo. Só existimos, só nos autoafirmamos, só nos sentimos valorizados pelo ato de comprar. Isso foi plantado. Nós temos uma programação mental estabelecida assim. Perceber é de uma extrema lucidez. Perceber é o início da cura. Não perceber, não admitir, não entender que a estratégia da publicidade e do marketing é sempre pegar na necessidade mais profunda, no desejo mais profundo, na ambição mais urgente do ser. E, como nós dissemos aqui, a ambição mais urgente do ser é a autoafirmação, a autovalidação, o elogio, a consideração social. Grudar no seu produto. A publicidade
tenta grudar no seu produto as necessidades mais essenciais das pessoas. Por exemplo, ela percebeu que o problema das pessoas é solidão. E aí vende-se cervejas como se a cerveja fosse o remédio contra a solidão. Hoje, as pessoas falam há muito tempo, vou ao bar para fazer amigos. E hoje muito mais do que em qualquer tempo. Porque estamos programados, temos sede de Coca-Cola, temos fome de McDonald's. Acreditamos mesmo que a solidão é vencida pela cerveja, que os problemas de uma sociedade vão ser eliminados pelos salvadores da pátria, da política, que os nossos erros, acusados pela nossa consciência, vão ser resolvidos com ritos, com práticas religiosas. Sabendo disso, Jesus há 2000 anos nos vem ensinando que o dizer-se cristão, que o dizer-se virtuoso, que o dizer-se religioso, que dizermos-nos homens e mulheres de Deus, pouco representa diante do fazer. E há uma outra passagem maravilhosa que Jesus volta a falar dessa dicotomia entre dizer e fazer. Diz ele: um pai chamou seus 2 filhos e pediu-lhes ajuda. Um dos 2 filhos falou que não ia ajudar. O outro diz que pode deixar, eu vou. Só que aquele que falou que não ia ajudar pensou melhor e ajudou. Enquanto que o que falou que ia ajudar pensou melhor e não ajudou. E pergunta Jesus ao final dessa parábola: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Já que Jesus aqui nos diz que é muito melhor fazer a vontade do Pai do que dizer, como compreender essa parábola? Claro, está evidente. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse que ia fazer ou aquele que efetivamente fez? Claro. Claro que é o que faz. Por toda parte, Jesus integralmente, coerentemente, nos fala que o fazer prepondera. Em termos religiosos, aquele que disse que não ia fazer a vontade do Pai, mas fez, é equivalente a um ateu, a uma pessoa que se diga ateu, antirreligiosa, mas que se mostre solidária, compassiva, disponível a ajudar os seres, as pessoas ao seu redor. O outro, aquele que proclama que irá fazer o que o Pai manda, mas não faz, é o religioso hipócrita. Aquele que diz, proclama a sua virtude, enaltece a si mesmo como um ser avançado espiritualmente, mas na prática se nega a fazer a vontade do Pai. Nós precisamos demais dessa reflexão, não apenas para urgentíssima regeneração da religião, da política, da sociedade de consumo, da publicidade, da propaganda, mas também para a regeneração de nós mesmos. Já que, como nós vimos até aqui, temos nos deixado dirigir pelo marketing, pela cultura de ostentação, pela mentira.
O que você acha disso? Para todos nós que temos nos apaziguado, consolado, dizendo e acusando os religiosos e os políticos de prometerem e não cumprirem, de proclamarem virtudes que de verdade não possuem e nem pensam em praticar. Tem sido cômodo, tem sido gostoso nós fazermos isso, mas tem sido paralisante da alma. A crítica sistemática ao outro, que não faz o movimento inverso da reflexão das nossas práticas e das nossas vidas, é paralisante, é ilusória, é congelante. Observemos a visão, o que ocorre nos outros, conhecimento, mas sempre tendo como contrapartida o autoconhecimento, como isso está ocorrendo em mim. Aquele que acusar a hipocrisia, a ostentação, o marketing do mundo, mas não perceber o quanto ele mesmo, quanto nós mesmos nos temos dirigido pela hipocrisia, ostentação e marketing, não poderá se curar, não poderá avançar rumo à verdade. Sim, a mentira nos tem feito perder, sim, é a verdade que nos libertará. Mas como poderá a verdade nos libertar se nós sequer percebermos como nós temos nos acomodado à mentira? Jesus proclama esses nossos tempos como a hora da verdade, na qual tudo que estava escondido virá à luz. Haverá sentido de, na hora da verdade, nós continuarmos apegados à prática da mentira? Claro que a verdade não pode ser exercida a qualquer custo. Uma pessoa que você não vê há muito tempo, um amigo que não vê há muito tempo, ou amiga, aparece mais gordo, mais careca. Você não pode, a título da verdade, jogar na cara da pessoa. Você vê o cônjuge de uma outra pessoa em situação dúbia, em situação que lhe parece dúbia, você não pode ir falar para ele a título de estar praticando a verdade. Mas essa verdade interior, chamada consciência, essa fonte verdadeira de paz, porque a paz é estar bem com a própria consciência. A paz, a verdade, o reino dos céus nunca foi uma questão entre você e os outros. A paz não decorre da vitória. A paz decorre do bem praticado. A consciência de ter feito bem, de ter sido útil, é que nos dá paz de espírito. Isso é viver em paz, íntegro, falando o que sente como verdade, fazendo o que pensa e sabe ser correto. Que esses novos tempos, tempos de regeneração, só possam ser alicerçados em cima de novos tempos individuais de autorregeneração.
E que essa autorregeneração, não tenhamos dúvida, precisará necessariamente superar, vamos às palavras que nós dizemos aqui outra vez, o marketing, a ostentação, a hipocrisia, a sedução, especialmente a mentira sistemática que está por trás de todas essas estratégias de venda e de marketing. Tenhamos consciência, minha amiga, meus amigos, estamos na hora da verdade, onde nada que estava escondido poderá permanecer assim. Aprendamos a encontrar a nossa verdade, quem nós somos no fundo, porque não somos as máscaras, as conveniências. A resposta do profeta confirmada por Jesus é que nós somos deuses, e Deus é o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo. Ouvir a consciência é fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é justo. E é isso que a vida, é isso que Jesus, é isso que Deus está pedindo de nós. Trazemos a consciência em nós como um desses localizadores de satélite inseridos em tantas máquinas que temos hoje e que dirigem os tratores nos plantios e nas colheitas, dirigem os drones, dirige tudo. É um sistema de localização por satélite que as máquinas hoje absorvem e têm inserido nós. Desde a criação, há trilhões de anos atrás, já temos inseridos em cada um de nós por Deus um sistema de localização, de georreferenciamento, não por satélite, mas muito acima do satélite. Não apenas dentro dos nossos corpos, mas dentro das nossas almas. Chama-se consciência. A paz é estar em paz com a consciência. O correto é fazer o que determina a nossa consciência. A diretriz do bem viver não é o proclamar, não é o ostentar, não é o seduzir, dando aparências de verdade ao que nos interessa falar e proclamar, mas é perceber, aprender a acessar sempre a verdade e aprender a seguir a verdade. Como nós podemos então desenvolver, nos aproximar da consciência? Duas palavras proclamadas por Jesus formam a receita do nosso caminho em direção à verdade: vigiar e orar. Atualizando as palavras, podemos dizer, ao invés de vigiar, que precisamos aprender a ganhar, conquistar a capacidade de nos observar a nós mesmos em todos os momentos. Nos analisar, nos questionar, nos observar, nos admirar a todo momento. Qual a nossa intenção com isso? O que estamos buscando? É imprescindível a cada gesto. Comecemos ao final de cada dia examinando os nossos atos, mas utilizemos esse exame, essa observação, essa vigilância a cada ato realizado. E mais, antes da realização de cada ato,
Será que o que eu estou fazendo é bom, é verdadeiro, é justo? Incorporando essa referência maior, estaremos nos dirigindo pela consciência, estaremos nos dirigindo pelo Deus em nós. E assim agindo, só restará em nossa vida o acerto, o bem viver, o crescer, o curar-se, o aprender, a boa vontade, que é o critério básico para entrarmos no reino dos céus. Que assim seja. Essa primeira meia hora do nosso curso é sempre dedicada a essa reflexão. Os minutos que se seguem a essa primeira meia hora são dedicados ao serviço. Reconhece um cristão pelo serviço que oferecer aos outros, disse Jesus. Então, inundemos o mundo, mas antes inundando a nós mesmos. Um pincel para pintar a parede, primeiro pinta a si mesmo. Um balde para regar as plantas, primeiro preenche a si mesmo. Então, voltemo-nos, abramo-nos para a verdade, observando-nos, não apenas agora, mas a todos os momentos da nossa vida. Dediquemo-nos, expandamos essa capacidade, multipliquemos, potencializemos essa capacidade. Não para nos punir, não para nos diminuir, mas para observar as nossas mentiras, em suas causas, porque temos optado pela mentira, em suas consequências, o que nos tem trazido à prática do marketing, da hipocrisia, da ostentação. E é claro, o inverso. Orando para que nos abramos às melhores sintonias do universo, ganhando lucidez e coragem, porque é isso que os amigos de luz fazem por nós, nos impingem, nos fomentam lucidez e coragem, ganhando lucidez e coragem para agir corretamente, com base no que é certo, no que é verdadeiro, no que é justo. Que a humanidade toda se inspire, se deixe inspirar pelo mundo de luz, pelos amigos de luz. Nesses tempos de sombra, tenhamos a certeza que, como acontece todos os dias, o sol ilumina todas as casas. Se há casas escuras, é porque os seus habitantes optaram por não abrir as janelas. Deus, todos os dias, está disponível para todas as criaturas. Se há criaturas escuras, é porque não abrem o seu coração, não abrem a sua mente, não abrem a sua alma para a luz que dele emana. Sejamos nós, a partir de hoje, aqueles que permanentemente buscam a abertura dos seus corações e das suas mentes para a consciência, o Deus em nós, e vivamos na luz. Que isso valha para toda a humanidade, que todos nós possamos acordar do delírio, da mentira, vivendo para a verdade mais essencial de nós mesmos, dos outros, da vida, que é o aprendizado para o amor. Graças a Deus. Muito legal.
Vamos agora saudar os amigos e trocar entre nós os comentários, as observações que cada um de nós fez a partir desse tema. Domingos Natalo Filho, nosso amigo, nosso multiplicador de luz, Luciano Nunes, Gugu Souza, que sempre se deixa banhar de gratidão no movimento de extrema lucidez. Ela diz: realmente é fácil falar. Ela diz: eu vou e faço, eu amo, mas difícil é realmente entender e fazer o que significa o valor dessas pequenas palavras, pois que faz, quem o vai, quem ama, não precisa divulgar. Muito bem, muito interessante o comentário da amiga. É um caminho ao qual estamos tão acostumados como um viciado. Estamos viciados em marketing, em ostentação, em mentira. Precisamos perceber esse vício, admitir esse vício, é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos. Depois nos dedicar com coragem, lucidez, perseverança a vencer dia após dia, momento após momento, ficando em abstinência, enfrentando a abstinência da verdade, a obsessão pela mentira e aprendendo a viver sem a mentira, praticando a verdade, não apenas a verdade de palavras, que nem sempre é o mais adequado, mas a verdade da vida, a nossa essência. Muito legal. Rosângela Ramalho, Enir Cajazeira, Adelaide Dias. Muito legal ter cada um de vocês aqui. Vamos então nos dedicar agora, para quem entender que isso seja importante como nós entendemos, a multiplicar essa mensagem de verdade, essa mensagem de questionamento ao marketing, à ostentação, à mentira. Vivamos, estimulemos, multipliquemos a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chegará a Deus falando, como disse Jesus hoje, mas sim fazendo a vontade do Pai. Muito grato a todos, um prazer estar com vocês, ótimo final de domingo para todos vocês, e de segunda a sexta estaremos às 18 horas, renovando a nossa vontade de melhorar na oração-ação. Um grande abraço a todos e até a próxima.